De volta com o programa Feminina, continuamos a conversar com o pediatra Dr. Pedro. Doutor, voltando a falar mais um pouquinho sobre a febre reumática, explica pra gente mais detalhadamente o que é e quais são os sintomas. Bom, a febre reumática, na verdade, ela é uma complicação de uma doença do aparelho respiratório produzida por uma única bactéria chamada Streptococcus. Todos nós já passamos por dores de garganta e muitas dessas dores de garganta foram provocadas pelo Streptococcus, que é a bactéria. Em algumas pessoas mais, diria, escolhidas, esse Streptococcus consegue provocar nelas uma reação tardia, 2, 3 semanas depois, em que, já nem estando mais o germe na via respiratória, essa pessoa passa a desenvolver reações, que seriam principalmente em 3 lugares. Seriam as áreas articulares dela, com inchaço, inflamação, dor e febre. Possibilidade de ter lesões, alterações também no seu músculo cardíaco, e tem que lembrar que no coração da gente ele é formado de 3 camadas, uma camada externa, uma camada depois interna, que é o músculo, e uma camada bem interna do coração, por onde as válvulas cardíacas estão colocadas. Então também pode ser atingida a área cardíaca. Mas existe uma outra forma de complicação dessa doença, que é a doença atingindo o sistema nervoso central, provocando um quadro a gente chama de coreia, em que existem movimentações diferentes dessa pessoa, comportamentos emocionais diferentes também. Mas, sobretudo, na febre reumática, o que preocupa é a alteração que ocorre ao nível do coração, né? Que não é só, então, uma parte de dor articular que é importante, que é o que chama a atenção inicialmente. Mas a preocupação, notadamente da gente, como médico, é que seja identificado se a pessoa não está sendo agredida na sua musculatura cardíaca, nas suas válvulas cardíacas, porque isso implica em risco até de vida importante. E a febre reumática, ela é hereditária? Como eu falei ainda há pouco, como a febre reumática é uma complicação tardia de uma infecção de garganta, e essa complicação só ocorre em pessoas que teriam, na sua hereditariedade, uma predisposição. Então, na verdade, existem, de certa forma, pessoas programadas para terem febre reumática caso entrem em contato com o Streptococcus. Então, a incidência não é alta, mas são pessoas que têm que ser também muito bem cuidadas, né? Todos nós, volto a dizer, já tivemos infecções pelo Streptococcus no decorrer da nossa infância e até na fase adulta. Mas só poucos de nós desenvolveríamos a febre reumática caso tivéssemos mesmo a predisposição para isso. E o que se pode fazer para evitar? Na verdade, para evitar a febre reumática, é importante que se faça o bom tratamento das infecções respiratórias que possam ocorrer. Lembrar que as infecções provocadas pelo Streptococcus até têm uma certa característica. Quem olha uma garganta de quem está com infecção por Streptococcus consegue identificar uma garganta muito vermelha, com pontos de pus ou pontos avermelhados no fundo dessa garganta. Existe o enxume dos gânglios, as ínguas do pescoço. Em geral existe febre, às vezes febre até alta, né? E pode ou não ter secreções catarrais amareladas, esverdeadas, drenando no nariz ou até na garganta. Mas é uma infecção que chama atenção pelo quadro bem vivo que tem. Raras vezes se vê algumas pessoas com Streptococcus não tendo nenhum sintoma. E aí que cria uma dificuldade no caso da febre reumática. Porque como a complicação reumática é 2 a 3 semanas depois da ocorrência do quadro respiratório, algumas pessoas, como não refeririam ter tido dores de garganta, poderiam estar passando desapercebidas por um quadro de febre reumática e por isso ter até uma complicação mais severa no segmento de vida. Doutor, existem crianças que tomaram frequentemente a Bezetacil para o tratamento da febre reumática. Esse tratamento é correto? É totalmente correto. Na verdade, para tratar a febre reumática, o Bezetacil é a forma de tratar, de evitar a infecção pelo Streptococcus. E tem que se lembrar que cada vez que tiver um surto de febre reumática, um surto seguido de outro surto, os surtos subsequentes sempre são muito mais graves e, sobretudo, muito mais danosos para a área cardíaca. Então, o uso do Bezetacil, que se faz regularmente a cada 3 semanas, um frasco, ele é dado como preventivo de aquisição do Streptococcus. Não tendo Streptococcus, não é desencadeado o processo seguinte, que é o da lesão contra o coração, ou contra a junta, ou contra o cérebro. Então, o Bezetacil é correto aplicar. Existem formas de aplicar Bezetacil,
Nas pessoas que têm, por acaso, intolerância à penicilina, ao bezetacil, existem outras drogas que podem ser usadas. Mas o bezetacil, que se saiba, é uma medicação até de muito baixa agressividade, né? Ele é muito bem tolerado. Só para ter uma ideia, os fenômenos alérgicos à penicilina, e principalmente ao bezetacil, seria 1 ou 2 casos em 100 pessoas. Então a incidência é baixa e normalmente não são casos alérgicos de baixa agressividade. Raramente se tem sinais de choques por penicilina, como antigamente se faziam. E até comentando já diretamente do bezetacil, o que se antigamente fazia do famoso teste da penicilina, que era aplicar uma fração desse bezetacil embaixo de pele, é um teste totalmente inadequado, não se faz mais, isso é proscrito, isso está proibido, inclusive, pelo Ministério da Saúde fazer, né? E porque o próprio teste pode ser um indutor de uma alergia à penicilina. Então, não se faz teste mais de penicilina, faz-se diretamente já na pessoa, preferencialmente no ambiente seguro, então num posto de saúde, até no pronto-socorro, como se indica às vezes fazer, mas que não se façam testes mais, não é indicação para isso mais. Os medicamentos que são utilizados para o tratamento das doenças reumáticas podem ser utilizados por todas as pessoas ou também durante a gravidez pode ser utilizado? Algumas drogas que se usam, e só partindo das drogas mais simples, como analgésicos simples, paracetamol, dipirona, a princípio poderiam ser usados em qualquer pessoa, desde que ela não tenha intolerância a essa medicação. Mas existem outras formas de tratar em que se usam drogas com potência maior e com efeitos colaterais certamente mais danosos. E então aí os casos teriam que ser selecionados. Gestantes provavelmente não deveriam tomar algumas drogas, caso tenha essas doenças, né? Ou naquele período de gestação essas drogas seriam trocadas por outras, caso elas tenham que seguir em tratamento. Mas algumas medicações certamente têm que ser observadas no seu uso para a pessoa que está sendo utilizada. E as infecções? Elas se agravam mais no inverno? No inverno, pelo aspecto de confinamento que as pessoas até se submetem, então, ocorrência de peças fechadas, ambientes pouco ventilados, a ocorrência de festas e até o aspecto das crianças nas nossas creches, atualmente como meio de eles poderem estarem, né? Porque os pais trabalham. Então, é uma época em que você tem maior incidência desse tipo de situação. Na verdade, o que se pede? Ventilação de ambientes, afastamento das pessoas adoentadas, então pessoas com problema respiratório, espirrando, tossindo, febris, que não sejam conduzidas para esses locais tipo creche, tipo reuniões, tipo festas, porque isso provoca espalhamento de doenças, às vezes de uma forma muito súbita, muito rápida. Então contam aí as doenças tipo infecção de garganta mesmo, mas lembra agora a influenza, a gripe suína, que são muito importantes, a meningite, que também se propaga no ambiente desse jeito, dessa forma. Então os confinamentos, as más ventilações são sempre bem pioradoras, são agravadoras dessa situação de contágio respiratório. Doutor, nosso tempo está acabando. Gostaria de deixar um tempinho para que você possa deixar algum recado para quem está assistindo, fazer alguma consideração? Eu acho que o importante, na verdade, seria ressaltar sempre o aspecto preventivo, né? Então, pelo menos eu insisto muito com as minhas crianças, boa alimentação, vacinação, cuidados adequados em casa, cuidado com as creches, no aspecto das cuidadoras terem sempre atenção com as suas crianças sobre a atenção. E principalmente nesse ambiente frio, no aspecto frio agora do ano que nós estamos, é o aspecto preventivo vacinal, que é muito importante para todas as vacinas que a parte pediátrica exige, mas sobretudo a parte da doença agora da gripe suína, que a gente insiste muito que crianças, pais, mães, enfim, todos os grupos possíveis sejam vacinados para que não se tenha um agravamento como foi há um ano atrás, essa situação muito séria que a gente enfrentou. Obrigada pela entrevista. Você, telespectador, pode acompanhar a reprise semanal dos nossos programas ou acessar o site da TV Cidade, www.tvcidade.net. E o Feminina volta semana que vem.